Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Lembrando que a Carta de Paulo aos Gálatas tem como objetivo convencer os Gálatas de que o evangelho que Paulo lhes pregou alguns anos antes é o evangelho verdadeiro, o evangelho que consiste no anúncio de Jesus Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, e que aquele que deposita sua fé nele é salvo, passa a pertencer ao povo de Deus. E que o Espírito de Deus, vindo sobre este crente que deposita sua fé em Jesus Cristo, torna-o livre e dirige os seus passos, mostrando-lhe o caminho correto, a vontade de Deus em que ele deve andar. Os Gálatas, alguns anos depois de Paulo ter evangelizado-os, recebe cristãos judaizantes, provavelmente vindos da Judéia, que visavam convencer os Gálatas de que para pertencer ao povo de Deus era necessário guardar os preceitos da lei de Moisés, assumir aquela identidade judaica como pertença ao povo de Deus. E este evangelho alternativo que somava a crucificação de Jesus, a obra expiatória de Jesus, aos preceitos da lei, principalmente a circuncisão, que é mencionada explicitamente na carta, traria a salvação àquele judeu ou não judeu que se convertesse a ambas, a lei, aos preceitos da lei e a fé em Jesus Cristo. Paulo reage a esse evangelho alternativo, mostrando que não há espaço para ele, que as duas coisas são antagônicas. Os preceitos da lei, a identidade judaica nas tradições judaicas e a fé em Jesus Cristo, uma vez que uma gera para a escravidão e outra gera para liberdade. Uma torna todas as pessoas presas a uma cultura, a um povo, e a segunda, em Cristo, torna livre e é acessível a todos os povos, culturas, línguas e nações. Então, esse embate está presente na carta aos Gálatas, cujo objetivo é trazer os Gálatas de volta àquele evangelho, ou ao evangelho, para Paulo, para nós, o evangelho verdadeiro, que lhes anunciou alguns anos antes. Para alcançar esse objetivo, Paulo utiliza vários tipos de argumentos. Entre eles está o argumento escriturístico, em que ele cita uma passagem das Escrituras, ou seja, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, para mostrar aos Gálatas, persuadidos agora a se tornarem judeus ou praticantes da lei judaica, de que o evangelho que ele prega não é fruto da sua imaginação, mas é uma continuação da promessa que Deus fez a Abraão, em que nele, Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E aí, capítulo 3, verso 26, ou capítulo 3, verso 6, desculpem, começa esse argumento escriturístico, a partir do episódio da vida de Abraão. E aí, encerra no verso 29, ele entra em alguns outros detalhes que já abordamos nos vídeos anteriores, e agora no capítulo 4, verso 21 ao 31, ele retoma o tipo de argumento escriturístico, ainda partindo da figura de Abraão, só que agora se dirigindo às duas mulheres que Abraão teve, Agar, escrava da sua esposa Sara, e a própria Sara. Bem, e aí ele inicia esse argumento, esse segundo argumento escriturístico, dirigindo-se aos Gálatas principalmente, que se deixaram convencer pelos judaizantes, pelos cristãos judaizantes, e que agora vivem ou estão decididos a viver sob a lei de Moisés, ou obedecendo esses preceitos que agora eles aprenderam. Então ele se dirige a eles no verso 21, dizendo: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, sob a lei, acaso não ouvis a lei?
É importante observar que o verbo ouvir tem o sentido de obedecer. A grande questão que os cristãos judaizantes trouxeram para os Gálatas é a obediência à lei, a obediência à palavra de Deus, obediência aos mandamentos de Deus. Então, seguir a lei faz daquele que segue obediente à vontade divina. Paulo utiliza esse argumento, provavelmente, para dizer, olha, vocês estão sendo convencidos a obedecer à lei, no entanto, vocês não estão obedecendo à lei. Olha o que a lei diz. E aí ele vai trabalhar esse episódio da lei de Moisés, no livro de Gênesis, o episódio de Abraão e suas duas mulheres, para mostrar para eles o ensino que vai além da história, da narrativa, um ensino que está atrás, como alegoria, por trás das narrativas e que visa, atravessando os séculos, as gerações e os lugares e as culturas, trazer um ensino que sirva para todas as épocas, para todos os povos. E aí, verso 22, ele cita então a passagem, ou o episódio. Pois está escrito, né, na lei, que eles não estão obedecendo, ouvindo, segundo Paulo, que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Interessante que no primeiro argumento, lá no capítulo 3, verso 6 até o verso 29, o primeiro argumento escriturístico, ele utiliza o próprio Abraão, o seu comportamento, as suas ações, a sua fé, a sua chamada, etc. Agora ele vai, ainda em Abraão, mas trabalhar os filhos que Abraão teve das mulheres que ele teve. E aí ele vai deixar o foco do Abraão e vai para o foco das mulheres. E aí ele diz, teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Ele já veio argumentando, né, principalmente no primeiro argumento escriturístico, qual é o papel da lei. Ele já mostrou isso aos Gálatas, que a função da lei não era trazer libertação ou salvação ou cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Na realidade, a lei foi um acréscimo, né, um adendo necessário diante das circunstâncias do desenfreamento da vida pecaminosa daqueles que receberam a promessa, uma vida fora da justiça, fora do propósito de Deus, sem amor. Então a lei serviria para colocar um freio nessa pecaminosidade, mas um freio, como se poderíamos lembrar dos cavalos, né, o freio do cavalo, que não dá ao cavalo o domínio ou a liberdade de ação, mas que ele é controlado pelo freio. Assim, a lei não gerava vida, mas controlava o homem, ameaçando-o de morte. Sob ameaças, pelo medo, colocava ele num caminho imposto, obrigatório. Caso não vivesse, estaria amaldiçoado, estaria perdido e sem Deus e sem esperança. Então, um caminho que era imposto ao homem e que não gerava vida ou liberdade, mas gerava morte. Então, ele já abordou esse aspecto, esse papel da lei nos versos anteriores ou nos textos anteriores. Agora, ele vai aplicar isso ao episódio de Abraão com suas mulheres. Bem, verso 23. Mas o da escrava, né, o filho da escrava, nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Bem, então, mais uma vez, ele vai colocar em dualidade essas questões que ele já vem trabalhando. A lei e Jesus Cristo, né, a pedra e o Espírito. Ou seja, sempre essa dualidade que vai sendo apresentada. Agora, mais uma vez, um exemplo dualístico. As 2 mulheres, os seus 2 filhos. A escrava gera filho escravo, a livre gera filho livre. Assim também, a da escrava parte de uma iniciativa do homem, age segundo a natureza, segundo a vontade do homem, e a outra, Sara, vai ter um filho sob intervenção divina. A gravidez de Agar é por uma questão natural. Abraão tem relações com ela e a criança nasce
segundo a lei da natureza estabelecida, segundo o desejo do homem, segundo o seu poder de decisão e de realizar. Já no caso de Sara, o nascimento de Isaac não depende da natureza, porque a natureza não propiciaria este nascimento, uma vez que Sara, além de ser estéril, estava idosa, sem estar no período fértil de engravidar, além de Abraão ser bem mais idoso do que quando gerou de Agar. Assim, mostra que o nascimento de Ismael, filho de Agar, foi uma iniciativa do homem, segundo a natureza, e o nascimento de Isaac foi sob a promessa de Deus por uma intervenção divina. Assim, a lei e o evangelho de Jesus Cristo. A lei, uma necessidade dos homens para controlar a pecaminosidade. Tanto que Paulo já mostrou nos versos anteriores a diferença em que a promessa a Abraão foi dada por Deus e a lei de Moisés foi dada por anjos, a partir daquela necessidade que havia no desenfreamento da pecaminosidade. Enquanto no Abraão, a iniciativa é de Deus pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Bem, aí continuando. Estas coisas são alegóricas. Bem, aí ele já apresenta um modelo de interpretação que não é novo para a sua época. Era comum esse tipo de leitura das escrituras hebraicas alegórica, de forma alegórica. O grande expoente daquele período anterior a Paulo é Filo, de Alexandria, que vai escrever várias obras mostrando essa alegoria ou trazendo essa interpretação alegórica do Antigo Testamento. Então, o que Paulo está fazendo não é algo novo, não é algo inédito, mas faz parte do ambiente teológico do seu tempo, do seu povo. E aí ele vai atribuindo à narrativa de Abraão com suas duas mulheres um sentido alegórico. Com isso, ele visa mostrar que existe uma mensagem divina que vai atravessar os séculos, que vai muito além de um episódio onde um homem tem relação com a escrava da sua esposa, depois com a sua esposa e vai gerar 2 filhos, que vai muito além de uma história assim, mas que vai mostrar um ensinamento que atravessa os séculos, que se aplica a todas as épocas, a todas as culturas, a todos os povos e que mostra algo mais elevado, algo mais importante para a humanidade em todos os tempos. Então, essa interpretação alegórica visa atribuir valores mais elevados, mais sofisticados e mais profundos e mais duradouros para uma história que é restrita a um determinado momento, a uma determinada época. Então, ele já apresenta aí esse modelo. Qual é a importância dele utilizar esse modelo? É provável que os cristãos judaizantes na Galácia estão usando um outro modelo interpretativo das Escrituras. Estão usando, por exemplo, a leitura ao pé da letra, a leitura da letra fria. Então, a gente pode supor, já que a grande questão em debate, o grande argumento motivador dessa mudança dos Gálatas foi a circuncisão, então a gente pode supor que os cristãos judaizantes estão usando um dos textos que falavam sobre a circuncisão e principalmente no caso de Abraão, já que Paulo está usando Abraão, eles estavam usando também Abraão. Então é sempre importante observar que Paulo está discutindo com uma situação, com uma questão. E aí, a partir de Paulo, é possível a gente deduzir quais eram as questões levantadas pelo outro lado, do qual a gente não tem nenhuma informação, a não ser as informações que ficam claras a partir do argumento de Paulo. Bem, então, eu imagino, e muitos outros também imaginam, que eles estivessem usando Gênesis capítulo 17, verso 13, numa leitura não alegórica, numa leitura ao pé da letra, que diz assim: com efeito, Deus falando a Abraão, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, ou seja, o escravo.
A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Talvez seja aí o ponto argumentativo dos cristãos judaizantes. Deus fez uma aliança com Abraão muito antes da lei de Moisés e ele a classificou como uma aliança perpétua. Se é uma aliança perpétua, ela não terá fim. Então ela é para ser seguida em todas as eras, em todos os tempos, para que aquele que seguisse fosse identificado como pertencente ao povo de Deus, aos descendentes de Abraão e filhos de Abraão. Então, a aliança, sendo perpétua, não poderia ser interrompida, não poderia ser encerrada. Como Paulo poderia então dizer que em Cristo a lei era encerrada, estaria encerrada, como ele já disse em outra carta, o fim da lei é Cristo. Mas aí eles poderiam argumentar, tá, mas antes de Moisés, Deus já disse a Abraão, ou seja, a lei entendia-se os 5 livros atribuídos a Moisés. Mas tem um momento histórico do Moisés, e então foi dado anterior. Se é anterior à lei e é perpétua, então não tem fim, é um preceito para ser seguido. Bem, contra esse argumento frio da letra, ao pé da letra, Paulo vai então caminhar para o argumento alegórico e pergunta a eles: vocês que querem obedecer à lei, não obedecem à lei? Ou seja, a lei diz uma coisa aqui e diz outra coisa ali. E aí ele então caminha para o alegórico para contrapor a leitura fria da letra simples. Ou seja, se é perpétua, é perpétuo. E aí imagina-se então que o conceito perpétuo significaria não poderá ser quebrada de forma nenhuma. Interessante que não apenas essa expressão aliança perpétua era utilizada para a circuncisão, como no verso que lemos, Gênesis 17, verso 13, mas também era utilizada para o sábado, Levítico capítulo 16, versos 29 ao 31. E também para as ofertas das primícias, os holocaustos, as ofertas de animais, também se utilizava essa expressão, Levítico 23, verso 14. Oferta, mandamento, preceito, perpétuo. Bem, e aí a gente esbarra com uma questão que o pé da letra não vai poder resolver, não vai conseguir resolver, a não ser que caminhe para a incoerência, dizendo e selecionando textos que me interessam e excluindo textos que não me interessam. Ou seja, infelizmente, alguns têm essa prática, selecionam alguns versículos, algumas práticas, alguns mandamentos de todo o livro, de toda a lei, e diz, não, isso aqui é pra gente, isso aqui não é pra gente. E qual é o critério? Não, o critério é porque eu acho que é e pronto. Então, esse tipo de leitura, esse tipo de interpretação, ela é incoerente. E ela, então, desqualifica o modo interpretativo. Paulo, então, caminha para um outro modo interpretativo, que é o modo alegórico. A partir do modo alegórico, ele vai atribuir um sentido maior aos textos, às narrativas e às expressões e aos mandamentos. Com isso, ele consegue estabelecer um ensino que dura todos os tempos. É a partir daí que imaginamos, ou imagino que Paulo está contra-argumentando. É aliança perpétua, como é que encerrou? E aí então Paulo vai mostrar que a narrativa, a leitura, o texto tem que ser entendido, tem que ser interpretado alegoricamente para aprofundar o ensino e ir muito além. E aí continuando, essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Então, a alegoria está aí. As 2 mulheres representam 2 alianças. Uma feita com a escrava, que gera filhos escravos, e outra feita com a livre, que gera filhos livres. Assim, ele está falando da lei, que gerou filhos escravos, e da promessa, que gerou filhos livres, e que é continuada em Jesus Cristo. Ou seja, a fé em Jesus Cristo, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo é uma continuação da promessa feita a Abraão. E como promessa, gera filhos para
a liberdade. Bem, e aí ele continua dizendo no verso 25, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. A escravidão da Jerusalém atual, e aí ele está mais uma vez apresentando questões dualísticas. A Jerusalém que é celestial e a Jerusalém que é terrena, física, aquela lá que está lá na Palestina, na região da Judéia. Bem, aquela que está lá na região da Judéia, a Jerusalém física, ela está aprisionada ao conjunto dessas leis que a torna escrava e presa àquela região geográfica. Provavelmente está se usando uma referência de Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4, onde ele disse que a cidade de Jerusalém é a morada de Deus. Deus mora na cidade de Jerusalém, ou seja, ali é o lugar de Deus. Bem, e aí nós percebemos que Paulo propõe no seu Evangelho aos Gálatas que Deus não está preso a uma região geográfica. Deus não está preso a uma cidade. Ele pode ser adorado em qualquer lugar e por qualquer povo. Para pertencer ao povo de Deus, não precisa necessariamente estar aprisionado à cidade de Jerusalém, ao templo de Jerusalém e à cultura do povo judeu. É possível adorar a Deus pertencendo a qualquer cultura e estando em qualquer lugar. Mas os escravos estão presos a uma situação específica. Então ele está comparando o judaísmo com a cidade de Jerusalém e o seu templo. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, o templo de Jerusalém ainda existe, ainda não tinha sido destruído pelos romanos. E não apenas os judeus, de forma geral, mas muitos cristãos, judeus ou não, ainda estavam atraídos ao templo. É só ler o início do livro de Atos dos Apóstolos e que você vai perceber que muitos cristãos de Jerusalém ainda iam ao templo para suas orações, ainda consideravam o templo como casa de Deus, e por isso Estevão vai ter aquela grande dificuldade quando ele levanta o seu discurso, dizendo que o templo não era mais, ou não era a casa de Deus. Vai ser morto e aqueles que o seguiam serão perseguidos e serão obrigados a sair de Jerusalém. Então isso está bem claro no livro dos Atos, que muitos cristãos, judeus ou não, ainda consideravam o templo como o lugar de Deus, a casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar de oração, o lugar onde estava a presença de Deus. Bem, esse tipo de pensamento, segundo Paulo, gera a escravidão. E todos aqueles que estão ligados a esse tipo de comportamento, presos a Jerusalém física, lá da Judéia, estão escravizados. São filhos da Agar, estão na condição de escravos. Mas existe uma outra Jerusalém. E ele vai dizer no verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, nós, os que cremos em Jesus exclusivamente como Salvador a partir da sua obra redentora, somos livres da geografia de Jerusalém. Não estamos presos a Jerusalém, não estamos presos àquele lugar geográfico. Para nós, Deus está em todos os lugares. Deus enche a terra, Deus habita na terra. E Ele pode ser adorado em todos os lugares. Não preciso me tornar judeu para me tornar povo de Deus. Não preciso ir para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para adorar a Deus. Ou seja, aqueles que são gerados pelo Evangelho de Jesus Cristo estão livres da geografia circunscrita a Jerusalém, estão livres dos ritos de culto presos ao templo de Jerusalém e estão livres etnicamente, a etnia judaica, estão livres para serem o povo que quiserem ser, a cultura que quiserem ser e serem também pertencentes ao povo de Deus, independente da cultura, língua ou nação que pertença. Então Paulo diz aos Gálatas, que eram gentios, outrora serviam a deuses estranhos, a deuses que não são, pagãos, que eles não precisam tornar-se escravos do judaísmo ou da etnia judaica ou da religião praticada no templo de Jerusalém ou de qualquer coisa relacionada à cultura judaica. É uma mensagem bastante atual, uma vez que nós vemos
alguns cristãos judaizantes também nos nossos dias, que veneram o judaísmo, veneram o país de Israel e os consideram melhores, superiores aos outros, coisa que Paulo mostra no seu texto, mesmo sendo ele judeu, que as coisas não são assim. Aqueles que são livres, aqueles que são filhos de Sara, aqueles que são representados por Isaac, estão ligados a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém que está no céu, a Jerusalém que está em Deus, que enche toda a terra, e não aquela Jerusalém humana, segundo a carne. E aí ele diz no verso 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Bem, Paulo está citando Isaías 54, verso 1, num contexto de Isaías que ele apregoava e estimulava ali naquele texto de Isaías os israelitas os hebreus que estão na Babilônia, a virem para a região de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, e para reconstruírem a cidade, reconstruírem o muro, reconstruírem o culto, reconstruírem a cidade. E aí há essa promessa de Deus, que os filhos da abandonada vão encher Jerusalém, serão maiores em número do que aquelas que estão seguras na Babilônia, na Pérsia, aqueles que estão presas ali com a segurança, com o marido que daria como símbolo a segurança, e abandonada a insegurança. Então ir para Jerusalém naquele momento e recomeçar trazia muita insegurança, mas a promessa de Deus é que daria certo e que os seus filhos seriam muitos, enquanto daquela que ficava na segurança seria menor, ou seria envergonhado, etc. Bem, então o objetivo de Paulo ao citar Isaías 54, verso 1, dentro desse contexto do repovoamento de Jerusalém, estimulando os que estão no cativeiro a irem para Jerusalém com a promessa de que ali serão em número maior, encaixa, parece, com a chamada de Paulo em Jesus para que aqueles que estão aparentemente abandonados ou inseguros, sem aquela segurança do judaísmo, sem aquela segurança da etnia, sem aquela segurança do prédio, do templo, daquela geografia, daqueles ritos todos, seriam abençoados e seriam em número muito maior em toda a terra. Parece que é uma maneira, usando uma referência de Isaías que estimulava ao regresso a Jerusalém e o repovoamento, de que se os gálatas confiassem no Senhor, eles seriam abençoados e não precisariam desse aprisionamento étnico-cultural do judaísmo. E aí, continuando. Vós, porém, irmãos, verso 28, sois filhos da promessa como Isaac. Bem, se são filhos da promessa como Isaac, são livres, não precisam voltar ou novamente submeter-se a essa escravidão da lei. Verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Bem, Paulo está trabalhando um dado presente na tradição judaica dos seus dias, mas que não está nas Escrituras propriamente dita. Por exemplo, Gênesis capítulo 21, verso 9, é dito que Ismael zombava de Isaac. Não há nenhuma referência ali à perseguição. Mas, nos dias de Paulo, havia uma tradição judaica de que Ismael perseguia Isaac. E até existe um texto em que Ismael diria a Isaac que ele seria melhor diante de Deus porque ele foi circuncidado aos 13 anos e ele poderia então decidir não ser, ele foi circuncidado livremente, por vontade própria, por desejo próprio, e enquanto que Isaac foi circuncidado ao 8º dia, não tinha direito de escolha, não teve vontade própria, não teve desejo, assim foi decidido pelos pais e com 8 dias de vida ele não teria esse poder de decisão. Então, segundo esse texto, na tradição, Isaac
dizia-se então melhor, ou Ismael dizia-se melhor que Isaac. Mas o contra-argumento seria que Isaac diz, mas é porque eu fui escolhido por Deus e fui eleito, não foi pela minha vontade, pela vontade da carne ou do homem. Bem, então fica claro que essa perseguição estava nessa tradição judaica nos dias de Paulo, e assim também, muito provavelmente, Paulo está aplicando a perseguição dos cristãos judaizantes aos cristãos não judaizantes. A Paulo, principalmente, a sua equipe missionária, aqueles que pregavam a fé aos gentios exclusivamente em Jesus Cristo, estavam sendo perseguidos. E os Gálatas, para se livrarem dessa perseguição, a gente vai ver em textos mais à frente, estariam aderindo a esse movimento cristão judaico para estarem livres. E Paulo coloca então que o escravo que persegue o livre na história de Agar e Sara, Ismael e Isaac. E assim estava se repetindo nos seus dias. Os livres estavam sendo perseguidos pelos escravos. Verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Bem, mais uma vez ele traz na narrativa em que foi determinado que Agar e Ismael fossem excluídos do convívio familiar de Abraão, Isaac, Sara e Isaac. E assim, Paulo estabelece paradigmas, modelos para a comunidade Gálatas, que eles deveriam fazer o mesmo, ou seja, deveriam lançar fora Agar e Ismael do seu meio. Se ele diz, vós sois filhos de Isaac, vós sois como Isaac, vós sois filhos da livre, então os cristãos judaizantes são filhos de Agar. Qual deveria ser a postura dos Gálatas diante dessa vinda de cristãos judaizantes, tentando convencê-los a se tornarem judaizantes? Paulo, ao citar o texto, diz o que eles deveriam fazer. Deveriam expulsar esses escravos ou que querem escravizá-los do meio deles, assim como Abraão e Sara expulsaram Agar e Ismael, os Gálatas também deveriam expulsar esses judaizantes do seu meio. Verso 31 finalizando, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Concluindo a sua análise alegórica escriturística, os Gálatas precisam compreender que a sua herança, a sua pertença ao povo de Deus se dá por meio da promessa a Abraão, por meio de Isaac, seu único filho, legítimo nesse sentido, filho livre. E assim os Gálatas deveriam entender que a salvação que chegou a eles chegou por meio da promessa feita a Abraão e seguida em seu filho Isaac, que representa como descendente Jesus Cristo, aquele que veio trazer e reconstruir ou reformular ou dar continuidade à promessa que Deus fez a Abraão, em que nele seriam benditas todas as famílias da terra, independente da cultura, independente do lugar geográfico, independente da língua e da etnia. Em Cristo, todos os povos, línguas e nações são convidadas a pertencerem ao povo de Deus, ao reino de Deus.